Vamos agora para algumas dicas que você pode seguir, deve seguir na formatação da sua redação. E para que essa formatação seja eficiente, é fundamental que você faça rascunho. Não tente escrever direto na folha definitiva. Isso só leva a erro. Faça rascunho. Deixa a preguiça de novo. Vou ter que escrever duas vezes a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é não. Se você escreve e depois vai passar a limpo, você vai perceber, com o mínimo de senso estético que você tenha, que aquilo que você escreveu pode ficar melhor. Você vai corrigir os erros que você mesmo percebe de pontuação, de acentuação, de outros aspectos da ortografia. Aquela palavra que você escreveu, de repente você não lembra mais se ela é com Z ou com S. É isso mesmo? Então talvez seja melhor deixar essa palavra de lado e coloque um sinônimo no lugar dela. Claro, você está um exemplo absurdo, mas digamos que você não saiba se casa é com S ou com Z. Então deixa a casa de lado, coloca a moradia, que isso aí você não vai errar. E várias outras coisas que você mesmo pode escrever. Caramba, eu esqueci de colocar o plural aqui. Não, aqui não é plural, porque se eu tenho que colocar, concordar o verbo com o sujeito e o sujeito está no singular, como é que eu vou colocar o verbo no plural? Ou o contrário, né? Então, e sobretudo, quando você passa a limpo, também é para fazer o texto ficar mais limpo, mais bonito, no sentido de apresentação mesmo. Porque aí você vai ter menos rasura, já que você não está mais escrevendo tão livremente. A liberdade que você usou na hora de fazer o rascunho. Erra à vontade no rascunho. Escreve um monte de coisas erradas, depois você vai corrigir. Então, dentro do rascunho, eu sugiro a você que coloque um título. Detalhe, o título não é mais obrigatório, já há algum tempo. Ele não é mais obrigatório, mas eu recomendo que você coloque um título que seja criativo. E não confunda título com tema. Não pegue o tema, ok? O tema da redação, por exemplo, as questões, os problemas provocados pela pandemia. Aí você pega isso e coloca lá no título. O título é uma coisa, tema é outra. O título é o nome que você dá para o seu texto. O tema é o assunto sobre o qual você tem que falar, ok? E esse título ele tem que estar ligado ao texto que você produziu. Então, se você tomou ciência na hora da redação de qual é o tema, seria melhor primeiro você escrever a redação e depois você perceber. É como se você fosse, por exemplo, escolher o nome de uma criança depois que você olha para a carinha da criança. Deixa ela nascer. Senão você bota na tua cabeça que ela tem que se chamar João e ela nasce com cara de Marcelo, o negócio fica complicado, né? Como é que uma pessoa tem cara de Marcelo? Isso é muito subjetivo, eu estou dando um exemplo, eu estou brincando. Mas no texto isso é fundamental. Deixa para colocar o título depois que o texto estiver pronto. Deixa uma linha em branco. Então, o título eu recomendo que você coloque, embora não seja obrigatório. É menos uma coisa para eu fazer se eu não colocar o título, então não coloca. Mas um detalhe, olha, se você colocar o título, ele tem que ficar no meio da linha. Então divide o espaço lá. Por isso é que o rascunho é legal. Digamos que você tenha feito no rascunho um título com 3 palavras. Na hora que você for colocar o título, ok? Na hora de passar a limpo, você vai dividir o espaço para ele ficar centralizado. Não pule linha. Mas nem do título para o primeiro parágrafo da redação. Não pule linha em parágrafo nenhum. O texto, a folha tem que estar ocupada até o texto acabar. Acabou, acabou. Aí deixa sobrando. Mas não pule linha nunca num texto de redação dissertativa, principalmente no Enem. Você vai perder ponto por causa disso. Isso é um comando muito fácil de você memorizar e obedecer. Larga a mão de ser teimoso, porque isso é fácil de resolver. Então, já falei do título, já expliquei que título e tema não são a mesma coisa. Já falei sobre a questão de pular linha, não pula linha nunca, ok?
Mas nunca, nunca, nunca. Não deixa a primeira linha vaga. Você vai perder ponto por isso, tá, gente? Desculpa eu estar insistindo, tomando tempo do vídeo por causa disso, mas é fundamental. E eu, às vezes, canso de falar e quando eu pego a redação do aluno para corrigir, tá lá a linha pulada e eu tiro o ponto do aluno. E aí, quando ele vê que por causa daquilo ele perdeu ponto, aí na próxima redação ele tenta se corrigir. Mas aí aquela já dançou, né? Já dançou não no sentido que tirou 0, mas poderia tirar uma nota melhor e ficou com uma nota não tão boa. Respeita o espaço inicial de parágrafo, tá? E esse espaço inicial de parágrafo ele tem que ser contado a partir da margem. Então, observa a margem da folha do Enem, ela tem margem direita e esquerda, tudo direitinho. Então você segue lá a margem, né? Ela pega lá da margem esquerda, vai seguindo aquilo, dá um espacinho para começar o parágrafo e escreve até a outra margem. Toma cuidado para não ultrapassar. Nisso aí o rascunho vai ajudar você também, ok? Nisso o rascunho vai te ajudar muito, porque você vai saber qual é a palavra que está chegando lá no final da linha e vai quebrá-la no momento preciso, se for necessário quebrá-la. Toma cuidado com quebrar a palavra, dividir a palavra, porque ela não pode ser dividida de qualquer maneira. Ela tem que ser dividida por sílaba. Então, siga as regras de divisão silábica. Não se que, por exemplo, você vai escrever lá a palavra problema e não coube. Você não pode deixar o B numa sílaba e o lema na outra. Probe e lema numa linha e lema na outra. Não. É proble e o ma na outra. Ou então pro na primeira linha e blema na outra. Não quebra a sílaba, ok? Não ultrapassar a margem, eu já falei. Obedeça rigorosamente as regras de emprego de iniciais maiúsculas. Toma cuidado com isso. Quantas vezes eu pego trabalhos de vocês que vocês escrevem sem se preocupar em usar maiúscula e minúscula? Não pode, gente. Nome próprio tem que começar com letra maiúscula. E considere nome próprio nome de lugar. Os chamados topônimos, né? Topônimo é nome de lugar. Brasil é um topônimo, Inglaterra é um topônimo, Nova Iguaçu é um topônimo, Tomás Coelho é um topônimo. Tomás Coelho não é só com letra maiúscula, porque é o nome de uma pessoa que deu nome ao bairro. Tomás Coelho é o nome de um bairro. E como nome de um bairro, ele tem que ser com letra maiúscula. Assim como é Inhaúma, Engenho da Rainha e assim por diante, ok? E também os nomes das pessoas, os nomes das instituições, Ministério da Educação e Cultura, com letra maiúscula, ok? Nomes de pessoas também e assim por diante. Obedeça rigorosamente. Isso eu já falei, das regras de maiúscula, né? Nas dissertações argumentativas, não use primeira pessoa. Eu sei que a opinião é sua, mas na verdade a opinião ela fica para o final. A sua opinião ela tem que aparecer na conclusão. Aquilo que você pensa do assunto aparece na conclusão. No início você tem que dar o texto um tom de notícia de jornal, impessoal. Vai apresentando lá qual é a tese 1 e 2 na introdução, quais são os argumentos da primeira tese no desenvolvimento, depois no parágrafo seguinte os argumentos da segunda tese, vai apresentando isso como se você estivesse dando uma notícia, ok? Não aparece o nome lá do repórter, a não ser que ele assine lá no final a matéria dele, já que é uma produção intelectual dele, ele tem esse direito. Mas é como se fosse uma notícia. Só na conclusão é que você vai apresentar a sua opinião. E mesmo assim, toma cuidado, não use a primeira pessoa, ela tem que ficar em terceira pessoa. Então, vou até dar um exemplo que eu coloquei aqui. Primeiro, você não deve usar a primeira pessoa e nem verbos na primeira pessoa. A primeira pessoa não é só quando você diz eu não. É também quando você diz acredito, penso, julgo, considero. Nada disso, tá? Você tem que mudar isso. Então, em vez de você dizer, por exemplo, acredito que a pandemia causou problemas sociais graves no Brasil, tira esse acredito e afirma direto.
a pandemia causou problemas graves no Brasil.